Olá, eu sou Arthur Azevedo, eu sou mestrando do Lab Sport, o Laboratório de Análise de Desempenho e Ensino do Esporte da Universidade de Brasília. Continuando então falando um pouco sobre o nosso cálculo amostral, vamos mostrar aqui então como que a gente vai fazer o cálculo amostral para um estudo correlacional, pensando na realidade da ginástica acrobática apenas como exemplo. Isso pode se aplicar a vários outros tipos de estudos que sejam correlacionais. Então, para fazer esse cálculo, nós vamos utilizar como base um estudo prévio, que é o centro de pressão se correlaciona com o desempenho da pirâmide em ginástica acrobática, e o software G-Power. O software G-Power, que a gente pode ver aqui na tela, ele é um software gratuito que nós podemos baixar através do site de uma universidade na Alemanha. É um software gratuito mantido pela universidade. Então, qualquer pessoa pode ter acesso, funciona tanto para sistemas Windows, quanto Linux, quanto Mac. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é identificar um estudo que tenha características similares ao que nós vamos executar. Então, por exemplo, se eu vou pensar em pirâmides da ginástica acrobática, que são exemplificadas pela figura na esquerda, eu posso pensar, então, se eu fosse testar, ok, mas isso então equivale também para outras pirâmides? Se eu fizer outras figuras, eu também vou encontrar essa mesma correlação? Então, a gente vai pegar esse estudo, que fez esse teste com essas duas pirâmides, então a primeira com os joelhos flexionados, a segunda com as pernas afastadas e os joelhos estendidos, e eu vou buscar, então, nesse estudo, o seu coeficiente de correlação. Então, no caso, a gente vai ter o coeficiente de correlação de Spearman, que seria o Rho, que são, então, os dois que estão destacados aí na tabela do lado direito. Então, para isso, como é que a gente vai utilizar o G-Power? Primeira coisa que a gente abrir, a gente vai selecionar a família do teste. Então, geralmente, por padrão, ele já vem nos testes T, e nós vamos clicar e selecionar um teste exato. A partir daí, então, nós vamos selecionar o teste estatístico, que então a gente vai pegar esse teste de correlação, que vai ser o Bivariate Normal Model. Geralmente também ele já é o primeiro, então provavelmente ele já vai estar selecionado. Caso não esteja, você vai clicar e selecionar esse teste bivariado. A partir daí, então, a gente vai colocar o tipo de poder de análise. Então, nós vamos selecionar um teste a priori, porque nós vamos pegar dados anteriores e vamos, então, estimar a nossa amostra para o nosso futuro estudo com base em um estudo pregresso. Então, por isso, a gente faz o teste a priori, a gente vai fazer o teste antes de realizar o nosso estudo. Então, aqui no número de caudas, ali onde está escrito tails, nós vamos selecionar 2. Então, vamos fazer um teste bicaudal. E a partir daí, então, a gente vai colocar a nossa hipótese de correlação, o valor de Rho. Esse valor, então, a gente vai preencher com aquele mesmo valor que foi identificado lá no nosso estudo anterior. Então, nesse caso, a gente está fazendo com uma das pirâmides apenas. Para esse caso, então, nós poderíamos fazer o teste com os dois valores e pegar a maior amostra, que seria, então, a mais representativa para esse caso. Os outros valores nós vamos ter que preencher com base realmente em conhecimentos estatísticos e, novamente, tudo com base no desenho do nosso estudo e considerando, então, aqueles questionamentos. Qual é o tipo de erro, qual é a margem de erro tolerada, qual é o poder estatístico que nós estamos buscando com essa nossa pesquisa. Então, aqui para esse caso, nós podemos colocar um alfa de 0,05 e um poder estatístico de 0,95%. Então, que já são valores razoáveis e bem aceitos para a gente encontrar um resultado realmente que seja estatisticamente significativo. Ou então, evitar ao máximo incorrer em erros ou do tipo 1 ou do tipo 2. A partir daí, a gente simplesmente vai clicar lá embaixo em Calculate, ou então em Calcular, se o seu G-Power estiver em português, e ele já gera, então, aí na tela da direita o nosso resultado. Então, nós podemos ver ali na terceira linha qual é o tamanho da nossa amostra, qual é o tamanho do nosso cálculo amostral. Então, nesse resultado, nós temos 45. Então, nós precisaríamos analisar 45 indivíduos nessa nossa pesquisa. E temos ali também o poder estatístico calculado na última linha. Muito obrigado. Qualquer dúvida, nós ficamos à disposição.